independência ou morte. Ação. A gente tinha que fazer alguma coisa. E essa coisa foi a guerra. Drama. Comédia. Terror. Ficção científica. Romance. Aventura. Suspense. Terrir. Faroeste. Musical. Chanchada. Comédia romântica para toda a família. A verdade é que nem todos os gêneros do cinema são capazes de dar conta do turbilhão de emoções que é a história do Brasil. Terra vista! Uma história complexa, cheia de... Narrador, com sua licença, eu acho melhor eu e o Neto assumirmos daqui. Vamos, Neto? Story amigos, bem-vindos a mais uma temporada do Show da História! Sim! Com os maiores babados da história do Brasil! Todos eles. E você aí pensando que ia ter que decorar coisa da apostila do cursinho? Pensou errado! Aqui a gente traz os personagens ao vivo e a cores através da nossa máquina do tempo, nossa companheira. Ela faz o quê? Ela faz uma pequena viagem, um pequeno transporte dos personagens do passado pro presente pra gente trocar uma ideia com eles. A gente coloca um desenho do cara no fax/máquina do tempo e ele aparece. Não fujam! Supera aí, concorrência. Acha a coisa melhor? Vocês pediram, enviaram cartas, Muitas. telegramas. Nossa, Foram na flores, porta vestidos, da nossa escola, você Sim, lembra? com aquele carro de som, vergonha. Não aconteceu nada disso, mas mesmo assim, a gente voltou com um novo nome, novos quadros, novos personagens e uma banda, galera. Uma banda! Vocês vão ver que top que eles são. Vejam só o show da história. Oh, 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 de volta. Tem piada e muita treta. Oh, 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 polêmica. O Brasil é um caso raro. Oh, 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 Story amigo. Então dá o like e uma curtida. Oh, oh, Story amiga. História, amigos. O turbilhão de emoções que é a nossa história começa bem cedo. E é por isso que no episódio de hoje a gente vai falar das grandes polêmicas. E como não poderia deixar de ser, a gente vai começar pela treta mais antiga da nossa história, que é a seguinte: como e quando a primeira pessoa chegou aqui, nesse território? Eu tô me referindo, é claro, ao período que a gente chama de pré-história. Falei que começava bem cedo. Chega mais, Luzia! Nossa máquina do tempo trabalhou duro e conseguiu trazer como convidada de hoje a primeira brasileira da história. Encontrada em estado fóssil em 1975. Ela tem mais de 11.500 anos. Uma autêntica consumidora da dieta paleolítica. Muito antes de estar na moda. Direto do Pleistoceno, seu nome é... Luzia. Oi, Clara. Oi, Neto. Espero que esteja tudo bem por aí. Eu ouço muito dizer, o homem das cavernas isso, o homem das cavernas aquilo. Eu sou Luzia, uma autêntica mulher das cavernas. E possivelmente, a primeira habitante do Brasil. Quem diria, né? Uma mulher negra. Poxa, Luzia! Chegou chegando, hein, garota? Que prazer ter você aqui no nosso programa para dar uma mexida nas coisas. Seja bem-vinda. Vamos então dar uma olhada nessa polêmica de como chegaram os primeiros habitantes nas Américas? Como o primeiro homem... Como a primeira pessoa chegou à América, hein? Durante o Pleistoceno, o período que vai mais ou menos de 2,5 milhões a 12 mil anos atrás, as temperaturas do planeta ficaram mais intensas. Ou seja, onde era frio, ficou mais frio ainda, a galera só queria ver sério. E onde era calor, ficou muito calor. Hashtag micareta pré-histórica. E o planeta todo ficou mais seco, já que toda a água estava presa nas camadas de gelo. Imagina a rinite. E isso possibilitou a evolução do ser humano. Foi nesse período que nós criamos ferramentas, viramos bípedes, quer dizer, paramos de andar igual totó lá de casa e começamos a andar que nem gente. Além de desenvolver também o polegar opositor, vulgo joinha. E como os oceanos estavam mais baixos por conta da seca,
nos espalhamos pelo mundo todo, que por sinal é redondo. Mas a pergunta que não quer calar é: como é que essas pessoas chegaram à América? A teoria mais conhecida é a teoria de Clovis, que diz que os primeiros humanos chegaram à América passando pelo Estreito de Bering. E depois, lentamente, caminhando e cantando, eles chegaram à América do Sul. Tudo isso cerca de 15 mil anos atrás. Outra teoria, porém, defende que esses humanos que saíram da Ásia teriam chegado na América, na verdade, pelo mar. Sim, atravessando o Pacífico de barco e chegando na América. Só que, é aí que entra a nossa Luzia. Cientistas descobriram que ela tem uma genética diferente daqueles humanos que teriam vindo da Ásia. Enquanto esse grupo carrega traços genéticos mais asiáticos, a Luzia possui traços genéticos africanos. E aí? A descoberta da Luzia levou a uma nova teoria que afirma que os primeiros habitantes teriam vindo direto da África para a América do Sul. Nesse período de seca, quando o Oceano Atlântico estava mais baixo, a turma da Luzia teria criado um fluxo migratório por mar para o nosso continente, e sem passar pela América do Norte. Como se não bastasse tantas teorias, ainda há uma descoberta, feita por uma arqueóloga nossa, todinha nossa, a brasileira Nied Guidon, que levanta ainda mais dúvidas sobre como as primeiras pessoas chegaram à América. Nied encontrou no sítio arqueológico da Serra da Capivara, no Piauí, vestígios humanos mais antigos que a teoria de Clovis ou até mesmo que Luzia. Desde pinturas rupestres a fogueiras de até 100 mil anos de idade. 100 mil anos! E olha que vale uma visita ao Parque Ecológico da Serra da Capivara só para ver as maravilhosas pinturas rupestres. Visitem, mas não vandalizem. O que é que você acha disso, Luzia? Ixi, Migs, eu tenho só uns 12 mil anos de idade. Nem eu mesma sei o que tinha por aqui há 100 mil anos. Mas, gente, vamos agora pros babado forte? Tô sabendo que tem um monte de homem dizendo por aí que é a mulher que tem que cuidar da casa, das tarefas domésticas e que é assim desde o tempo das cavernas. Já vou dizendo que não tem nada disso. O ponto é que nos dias de hoje, esse argumento é muito utilizado para deixar as mulheres em desvantagem. Pois muitas vezes as mulheres trabalham fora, chegam exaustas e têm que cuidar da casa e dos filhos, sozinhas. A máquina do tempo adverte. Luzia aproveitou sua viagem para se atualizar de todas as polêmicas dos últimos 12 mil anos. O Brasil do século XXI vive sob o patriarcado. Para quem não sabe, na sociedade patriarcal, o homem tem a liderança política, a autoridade moral, privilégio social e o controle das propriedades. Essa divisão entre gêneros sempre foi mais complexa que isso, seja na pré-história ou em sociedades mais atuais. Mesmo hoje, temos sociedades matriarcais, ou seja, lideradas pelas mulheres, como os Akans, em Gana. Por isso, migs, quando alguém disser que mulher sempre cuidou da casa, saiba que essa é uma construção social e que essa ideia generalizada da mulher não tá legal. História, amigos, vamos dar um salto no tempo. Falar de uma outra polêmica da nossa história, uma básica. Exatamente. Qual que é de chamar a chegada dos portugueses aqui no Brasil de descobrimento? Vocês não acham meio bizarro a gente ficar cultuando o Pedro Álvares Cabral como nosso grande descobridor? Galera, se liga só no que o Pedroca disse pra gente quando ele esteve aqui no nosso programa. Como foi sua estadia aqui no Brasil? O Brasil. Os maravilhosos 8 dias que eu passei em Terra Brasília. Você passou só 8 dias aqui no Brasil? Claro. Tipo uma viagem de formatura pra Porto Seguro? Além disso, como é que alguém pode descobrir um lugar que já é habitado por milhões de pessoas? O que nos leva a mais uma pequena treta da nossa história. Brasil. Um país onde todas as etnias e credos convivem em paz. Uma democracia do povo. O país da harmonia racial. História, amigos de plantão. Vocês concordam com essa afirmação? Vamos dar uma olhada no que o nosso primeiro deputado federal de origem indígena, o Mário Juruna, tem a dizer sobre os indígenas e a ditadura militar. É isso mesmo. Matança de tribos inteiras. Milhares de mortos. Uma tristeza. Mas como? Prostituição de índias, trabalho escravo, tanto massacre. Isso tudo em nome da integração nacional. Tem denúncias que dizem que os militares caçavam os índios usando metralhadora e até jogando dinamite dos aviões nas aldeias. Eles injetavam varíola nas tribos afastadas e também misturavam veneno no açúcar para distribuir.
Como se não bastasse o sofrimento dos indígenas que começou lá com a chegada dos portugueses e dura até hoje, como é que a gente pode falar em harmonia racial num país que teve quase 400 anos de escravidão e ainda carrega as marcas dessa atrocidade? Fala aí, zumbi. Os portugueses lotavam o bojo dos navios com africanos acorrentados e faziam uma travessia de 40 dias. Muitos morriam no porão dos navios. Amassados durante meses, sem água, sem comida, sem banheiro, doentes, acorrentados. Isso, exatamente assim. Arrancados de suas famílias, de suas casas, de suas memórias. Muitos se recusavam a comer. Prefeririam a morte à escravidão. Esses eram alimentados à força. Tudo isso sustentado pelo racismo. Foi aí que começou esse negócio, racismo, sacou? Treta na nossa história não falta, né? Bora mudar isso aí e perceber no dia a dia o que a gente pode fazer pra mudar isso tudo. Luzia! Me deu uma labirintite. Storymigo, se vocês estão cansados de sempre ouvir a história do ponto de vista dominante daquele homem branco, poderoso, europeu, heteronormativo. E quer saber mais sobre o outro lado da história, com mulheres, indígenas e afrodescendentes, não percam os novos episódios. E se liga que o bagulho é louco. Não se esquece de curtir e compartilhar. Sim! Eu nasci há 12 mil anos atrás. E não tem polêmica feminina que eu não vá comentar. Eu nasci há 12 mil anos atrás. Eu nasci há 12 mil anos. E não tem polêmica feminina que eu não vá comentar. Eu vi os homens chegando na América, só não revelo se foi pela Sibéria. Eu vi os índios falando Guarani e os portugueses acabando com tudo ali. Eu nasci há 12 mil anos atrás. Eu nasci há 12 mil anos. E não tem polêmica feminina que eu não vá comentar. Eu nasci há 12 mil anos atrás. Eu nasci